Bom dia! Mês que estamos celebrando ao Senhor pela vida da igreja, compartilhando sobre a unidade da igreja, os fundamentos da igreja, a igreja nas suas múltiplas maneiras de ser apresentada pela palavra de Deus. Então, durante esse mês de abril, a gente falou muito sobre a igreja como corpo de Cristo, como videira, como coluna e esteio da verdade. Que bênção tem sido poder lembrar destas expressões bíblicas que falam sobre a importância, o valor e a missão da Igreja de Jesus. Nós queremos lembrar de mais 3 fatores de nossa unidade apresentadas pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4. Paulo vai falar que nós temos uma só crença, uma só fé. Paulo vai falar que nós temos um só compromisso, um só batismo. E Paulo vai falar que nós vivemos em uma unidade familiar. Há um só Deus e Pai de todos. Então hoje nós vamos falar sobre esses 3 fatores de nossa unidade. Primeiro, uma só fé. A palavra fé pode significar muitas coisas na Bíblia. Nós pensamos na fé como aquele instrumento da salvação. Paulo diz: justificados, pois pela fé tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos falar da fé como fruto do Espírito. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, e ele descreve o fruto do Espírito. A fé é colocada como também uma manifestação do Espírito. Podemos pensar na fé como um dom espiritual, e quando Paulo vai falar sobre os dons espirituais no capítulo 12 da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, ele vai colocar a fé como um dos dons espirituais. Algumas pessoas têm uma fé sobrenatural, mas também a Bíblia vai falar sobre a fé como um conjunto de crenças, que nós geralmente chamamos de doutrina. A igreja, ela precisa viver em unidade doutrinária, isto é, ela precisa crer nas mesmas coisas, nas mesmas verdades. As verdades da palavra de Deus são fundamentais para que a igreja possa manter-se firme. No capítulo 12, Atos 40, verso 42, a Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando existe divisão doutrinária, a igreja fica fraturada. Então, há uma só fé, no sentido que há uma só crença. Todos nós somos movidos pelas mesmas verdades que estão estampadas no Novo Testamento. Depois, Paulo diz que há uma unidade de compromisso. Há um só batismo. Batismo significa mergulho. Batismo significa imersão. No momento que recebemos a Jesus como Salvador, nós fomos batizados no sentido de sermos mergulhados na esfera da ação do Espírito Santo de Deus. Somos mergulhados na esfera da ação do reino de Deus. E assim, todos nós fomos alcançados por esse novo ambiente, para que possamos viver esse novo compromisso. Por isso, Paulo diz que há um só batismo. Em terceiro lugar, Paulo diz assim: há um só Deus. E quando ele vai falar sobre um só Deus, ele vai acrescentar as informações dizendo: há um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, essa unidade familiar, temos um só Pai. É interessante que a expressão Pai é uma expressão muito carinhosa usada por Jesus, usada pelo apóstolo Paulo, para referir-se a Deus. Paulo vai chamar Abba Pai, Paizinho do coração. Nós temos um só Pai, somos membros de uma mesma família, estamos vivendo na mesma unidade familiar. Essas questões são fundamentais para que nós possamos manter a unidade da igreja. Há uma só fé, um só batismo e há um só Deus. Vamos agradecer a Deus, porque Ele mesmo é quem construiu essa unidade familiar, esta unidade da igreja, para que nós possamos, como igreja do Senhor, cumprir plenamente a missão que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque durante esse mês de abril tivemos
tantas oportunidades de pensar sobre a igreja, de refletir sobre a igreja. E nós queremos te agradecer, ó Deus, pela bênção de sermos igreja do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a como igreja mantermos a nossa unidade para que juntos possamos cumprir a missão que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Abençoa-nos, ó Deus, abençoe cada igreja que tem participado do Café com Fé, não só a PIB de Brasilândia, mas todas as igrejas que têm vivido conosco esse tempo de devoção. Abençoa, Deus, suas lideranças, sua membresia e que cada uma, Senhor Deus, possa cumprir plenamente a missão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café? Vamos tomar café? Vamos tomar um café?